Olá pessoal, vamos lá? De 30 em 30, chegando aqui para aquele espaço que a gente tem todo dia, 30 minutos para a gente conversar, trocar uma ideia e eu propor para vocês algumas provocações, algumas reflexões sobre alguns temas. No de 30 em 30 de hoje eu quero falar para vocês sobre um dos temas mais importantes numa carreira de sucesso: a autoliderança e a gestão por competências na alta performance. Nossa, Leandro, que coisa técnica. Não, vou falar com vocês aqui bem na prática para vocês entenderem e de um jeito simples para poder usar no dia a dia. Por que eu estou falando sobre isso hoje? Hoje é Black Friday, eu não sei quando que você vai escutar isso, não sei se vai ser agora, espero que não, porque hoje é sexta, todo mundo tem que estar trabalhando. Mas depois vai estar aqui no meu feed, também vai estar no YouTube, vai estar no Spotify, a hora que você puder, vem nessa reflexão junto comigo. Por que eu escolhi esse tema para hoje justamente na Black Friday? Eu vim falando essa semana sobre venda, sobre como trabalhar melhor isso e tal. Só que eu quero que a gente olhe também uma análise de que profissional que consegue ter a sua gestão por competências, consegue entender bem esse jogo, ele eleva valor. E quando ele eleva valor, ele não precisa muito dessa questão de ficar lidando ali com preço, com isso, com aquilo. Eu até não gosto muito de oscilação de preço. Eu acho que o melhor é a gente ter posicionamento e o valor percebido alto pelo mercado, porque dessa forma a gente não fica brigando por preço, muda o profissional de patamar. E o que tem a ver isso, autoliderança e gestão por competências na alta performance? Em primeiro lugar a autoliderança é a habilidade que separa quem sobrevive de quem se destaca no mercado mesmo, A autoliderança ela faz isso contigo. A autoliderança é a capacidade de se conduzir, se ajustar, aprender e desenvolver sem depender de ninguém. Você mesmo toca a sua carreira, você vai pelo caminho que você escolhe. Isso é a autoliderança, conseguir se liderar, não precisa que alguém te leve pelo caminho. E isso passa diretamente pelo modelo de competências. Existe um modelo de competências que a gente usa no Brasil há cerca de 30 anos. Isso foi inventado pelas tropas americanas há uns 50, 60 anos atrás. O modelo de competência ele é baseado em 3 pilares. A gente conhece eles como chá, que é o conhecimento, habilidade e atitude. Esse chá ele é responsável por te desenvolver em 3 pilares muito fortes. Primeiro, a base de conhecimento que tu reúne. Segundo, as habilidades que tu desenvolve. E terceiro, e talvez um dos mais importantes, a atitude que tu emprega na hora de fazer essas coisas. Tanto para aprender como para levar isso para o ponto final. E aqui, para dar um recorte rápido, alta performance não é sorte. Alta performance é gestão de competências. É assim que os profissionais de alta performance ficam tão bons. É gerenciando as suas competências, entendendo todo esse processo. Tu nunca vai ver um profissional destacado, tu nunca vai ver alguém assim numa posição de referência, puxando realmente lá na frente toda uma tropa, todo mundo que está vindo atrás, por sorte. Existe o elemento sorte, uma coisa aqui, uma coisa ali, mas mais de 80% a gente sabe que é o que é gestão de competências. É tu conseguir trabalhar com esses 3 pilares de uma forma muito bem estratégica, muito bem pensada. Então vamos começar a falar um pouquinho sobre esse modelo, o modelo do chá, que reúne conhecimento, habilidade e atitude. Quando a gente começa a fatiar isso, a gente vai pensar um pouquinho de cada um e a gente bota ali o foco da nossa luz no conhecimento. O conhecimento é o saber. O conhecimento é o saber. É tudo aquilo que tu procura, que tu aprende na tua vida, independente do canal. É o que você aprende como técnica, como teoria, sobre produtos, processos. Sem conhecimento não existe base. Todo profissional, para ele se destacar no mercado, para ele conseguir se estabelecer bem, ele precisa ter muito conhecimento na sua área. Então isso é um ponto assim. Às vezes o pessoal diz assim, Leandro, o mais importante é a atitude. Claro que é, mas a atitude ela também impacta na hora que tu pensa constantemente em buscar conhecimento. Então até para coletar conhecimento tu depende de atitude. Mas se tu não tiver conhecimento, se tu tiver só atitude, tu não vai resolver. Até uma das coisas que eu aprendi na minha vida trabalhando no mundo corporativo é que a coisa mais perigosa de uma empresa é um incompetente com iniciativa.
E o que é incompetente? Uma pessoa que não tem competência, uma pessoa que não tem conhecimento para fazer algo, ou que não tem habilidade para fazer algo. Então não adianta tu ter atitude, tu ser motivado, tu ser proativo, se tu não tem competência e habilidade para executar aquilo que tu está te propondo. Então, de novo, mais perigoso numa empresa, e você que trabalha com pessoas que são proativas, procura observar para ver se um incompetente proativo atrapalha o processo. Ele vai acabar fazendo coisas que não vão dar certo. Então, sem conhecimento não tem base. Primeira coisa é, descubra quais são os principais conhecimentos, o que você tem que correr atrás, o que você tem que buscar, desenvolver para coletar todo esse conhecimento que vai te fazer ser um profissional diferenciado e, acima de tudo, uma autoridade na tua área. Tu só te transforma em autoridade na tua área quando tu tem conhecimentos elevados sobre aquilo que tu resolveu falar. Meu caso aqui, eu falo sobre gestão de pessoas, eu falo sobre performance, eu falo sobre desempenho. Onde é que eu boto toda a minha energia? Eu estou sempre estudando e coletando informações e novos conhecimentos sobre pessoas, sobre desenvolvimento humano, sobre a parte psicológica, sobre a parte de desempenho, sobre como a pessoa pode usar elementos que ela pode ficar melhor. Então eu boto toda a minha energia para cima disso. Mas também não deixo de lado, como por exemplo, outros soft skills, inteligência emocional, como eu posso falar melhor, até do digital, que hoje faz parte do meu mundo. Então eu estou sempre buscando mais conhecimento em cima disso. Conhecimento vai fazer a base do teu alicerce, para te chegar no segundo ponto. Que aí o segundo ponto aqui é o H, né? Quando a gente fala do chá, o C é o conhecimento e agora a gente chega no H. O que é o H? A habilidade. E a habilidade é o saber fazer. Se o conhecimento é o saber, a habilidade é o saber fazer. E ela muda o jogo. Porque, por exemplo, conhecimento é eu saber cavar um poço artesiano. Habilidade é eu saber cavar um poço artesiano onde tem água. Olha como muda. É quando eu pego aquele meu conhecimento e eu consigo jogar ele para a prática. Conhecimento colocado na prática é habilidade. Então, muitas vezes não adianta o profissional, por exemplo, ir num curso, toda segunda-feira ele está num curso diferente. Mas quando ele volta para o salão, ele não coloca nada na prática. Fica só ali parado. E conhecimento parado, ele se esvai, ele vai embora. Tu esquece. Tu vai perdendo ele, porque tu não colocou ele na prática. Então, uma das coisas mais importantes é, quando tu vai num curso, quando vocês estiverem em um curso e vocês pegarem um conhecimento novo, imediatamente vocês têm que implementar eles. Imediatamente vocês têm que colocar ele na prática. Vocês têm que exercitar ele. Vocês têm que trabalhar em isso. Isso vai mudar tudo. A habilidade requer repetição. Requer horas de execução, refinamento, né? Porque é a repetição que leva a habilidade a se transformar em algo natural. Quando vocês estavam lá aprendendo a dirigir, né, quem dirige, ou qualquer outro conhecimento novo, vocês pensavam muito para fazer os movimentos. Né? Eu tenho que pensar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que ligar o carro, eu tenho que acender o farol, eu tenho que engatar a marcha, soltar a embreagem. Então tinha uma série de coisas que tu mecanicamente ficava pensando. Depois de anos de prática, que tu está dirigindo muito, tu vai pensando em qualquer outra coisa, menos no como é que se dirige. Isso tu faz tudo no automático. Por quê? Porque isso já é uma habilidade natural, tu sabe fazer. E como é que tu desenvolveu aquilo? Praticando, colocando na prática, no dia a dia, realmente se desempenhando, se desenvolvendo e repetindo. Horas de execução. Por isso que, por exemplo, hoje, para qualquer coisa que tu queira uma habilidade nova que requer muita segurança, sempre tem lá quantas horas que tu tem daquilo. Eu tenho tantas horas de voo, tenho tantas horas que eu fiz na autoescola, sabe? Tem um monte de coisas que tu vai fazer para exercer uma melhoria na tua habilidade e deixar essa habilidade mais refinada, um saber fazer muito melhor. E aí depois do conhecimento da habilidade, o A tá lá no final, mas para mim começa nele, que é a atitude, é o querer fazer. Então, por exemplo, por que o conhecimento e a habilidade está muito vinculado com a atitude? O conhecimento é o saber, mas eu tenho que querer o saber. A habilidade é o saber fazer, mas eu tenho que querer saber fazer. E por isso que o querer fazer, a atitude, ela muda o jogo. E automaticamente ela está vinculada ao quê? A comportamento. Ela é comportamental. Eu tenho isso, eu trago isso de dentro, a
A atitude, ela é uma porta que se abre de dentro para fora. Não tem chave do lado de fora, ela é interna. Eu decido fazer, eu me movimento, eu jogo, eu impacto, eu vou. Sou eu que faço. A atitude, ela é minha. Ela é energia, ela é presença, ela é postura, ela é maturidade, ela é iniciativa. É o que realmente diferencia quem só faz e quem faz de verdade. É na atitude que muda isso. É a atitude que me faz chegar mais cedo, é a atitude que me faz ficar até mais tarde. É a atitude que faz eu parecer para o mercado alguém muito diferente do restante que está ali jogando só o joguinho muito leve. Então esse combo, ele é responsável pelo modelo por competências, né? O modelo do chá. Conhecimento, que é o saber, a habilidade, que é o saber fazer, e a atitude, que é o querer fazer. Quando a gente junta esses três, a gente consegue ficar muito melhor. Se fosse só conhecimento, todo mundo seria excelente. O que separa os bons dos comuns, né, a alta performance daquele profissional mediano, é o comportamento. O comportamento vai te fazer ser diferente, vai te fazer dar um passo à frente. E por que o comportamento tem mais peso na alta performance, né? Então, o que a gente falou sobre as 3 competências. Se eu tenho essas 3 competências em níveis normais, eu vou ser um profissional bom. Mas por que o profissional de alta performance, o que mais impacta nele é o comportamento? Por que é o comportamento que puxa isso? Em primeiro lugar, o mercado muda muito rápido, né? Os clientes mudam muito rápido, as técnicas mudam muito rápido. Hoje o mercado está em completamente transformação. E o que acompanha a mudança? Esses elementos comportamentais que é o que eu quero falar para vocês agora, que fazem a diferença em alguém que quer ter alta performance. Em primeiro lugar, a adaptabilidade. Adaptabilidade é hoje talvez a palavra central de tudo que acontece, porque como tudo muda, né? O cliente muda, o mercado muda, tudo que está ao meu redor, ele muda muito rápido. A minha capacidade de adaptação, ela é um elemento primordial para eu conseguir jogar o jogo, para eu conseguir ficar sempre ali naquele meio. Então a adaptabilidade vai fazer com que o profissional esteja dentro de um campo de alta performance, porque quando o cenário mudar, ele vai conseguir mudar tranquilamente, ele vai seguir jogando o jogo, jogando bem, não só fazendo de conta. O segundo ponto é a gestão emocional. Mercado muito pressionado, a gente tem hoje uma gestão por competências que na prática a gente se prova e está sempre cobrando alta performance de dentro para fora. Não é nem o lado de fora que te cobra alta performance, é você mesmo que cobra alta performance de você. A cobrança é interna. Então a gestão das emoções, né? Eu até tenho um conteúdo que eu gravei uns dias atrás, se vocês quiserem, deem uma olhada no meu feed ou no meu canal no YouTube, tá ali também. Eu falo sobre gestão emocional, né? Inteligência emocional. Por que ela é tão importante? Porque o dia todo são emoções descontroladas, as tuas, as dos outros dos clientes, dos colegas. A gente vive em comunidade, né? É coletivo, são várias pessoas e pessoas têm emoções diferentes. E aí quando tem emoções diferentes, quem é que se destaca? Quem consegue fazer a gestão dessas emoções. A emoção não se controla. Emoção se gerencia. A emoção, ela vem. Deu um gatilho, ela vem a emoção. Eu não consigo dizer não vem emoção. Ela vem. Ela é natural, ela é sinestésica, ela só sai. E automaticamente o que eu tenho que ser bom mesmo? É ingerir essas emoções. Ela vem, mas eu consigo gerenciar ela e eu controlo. Então esse também é um dos elementos que ajudam um profissional de alta performance a se manter sempre em alta. Terceiro é responsabilidade. Ser responsável por todas as coisas que você se colocou ali colocou no teu radar, né? Então a responsabilidade, ele te dá o controle das situações. Eu disse que vou fazer, eu faço. Eu disse que não vou fazer, não faço. Né? Porque também tem isso. O pessoal às vezes acha que responsabilidade é só fazer tudo que os outros pedem. Não é não. Responsabilidade é fazer o que é certo. É fazer aquilo que tu disse que iria fazer. E não fazer aquilo que você disse que não iria fazer. Então assuma a sua responsabilidade nesse processo todo. E responsabilidade para um profissional que quer ter alta performance é ele também gerenciar a sua carreira, né? É ele se autogerenciar. Daí vem a autoliderança. Por isso que a autoliderança está baseada em cima de responsabilidade.
Outro ponto importante aqui é a postura profissional, porque a postura profissional de uma pessoa, né, de um profissional de alta performance, ela é muito alta. A postura dele, como o mercado enxerga, ele se destaca muito fácil. A postura profissional te destaca no meio dos outros. Né? Tu fica notoriamente, tanto para cliente, como para colega, como para gestor, para todo mundo que te olha, quando tu tem uma postura profissional elevada, automaticamente tu te destaca no meio desse todo. Comunicação clara. Profissional de alta performance sabe se comunicar muito bem, ele sabe falar o que tem que ser falado, ele sabe silenciar quando precisa ser silenciado, ele sabe ouvir muito bem as pessoas, ele sabe compreender, ele tem uma escuta ativa muito importante e ele sabe falar o que é preciso falar. A gente não precisa falar muito, a gente não tem problema quem é tímido e fala pouco. A única coisa que tem que ter na hora de uma comunicação é que tem que ser assertiva, sabendo o que tem que ser falado e como isso tem que ser falado. Pode-se falar pouco, mas ser muito assertivo. E às vezes tu pode falar muito e não falar coisa com coisa. Na verdade, até piorar a situação. Então, o profissional de alta performance, ele se comunica muito bem e de forma muito clara. Todo mundo consegue entender quando um profissional tem alta performance. Ele é um agregador. E para te agregar pessoas, as pessoas têm que te entender. Senão, não funciona. Não vai, a coisa não anda. E o último ponto aqui de um profissional de alta performance é que esse profissional, ele tem uma entrega consistente. Ele não tem pico de entregar coisas maravilhosas e depois um vale que vai lá embaixo e ele entrega um trabalho de qualquer jeito. Um profissional de alta performance, e aí é o conceito que é legal, a alta performance é quando tu excede as expectativas de forma consistente. Tu sempre entrega a mais. Por isso que quando tu olha para alguém, a primeira coisa que te chama a atenção de dizer, uau, essa pessoa aqui, ela é uma pessoa de alta performance. Por que ela é uma pessoa de alta performance? Porque ela entrega de forma consistente, ela não falha, ela repete, ela é consistente, ela me mostra que eu posso sempre contar com ela e que ela sempre vai entregar o seu melhor. E na maioria das vezes ela entrega muito acima do seu melhor, porque ela se destaca muito, ela está sempre na frente. E aí, para ir fechando essa parte daqui, o profissional que sabe lidar com pessoas, com pressão, com rotina, com imprevistos, está sempre na frente. O que te leva a ter a agenda cheia é técnica. O que te mantém lá é comportamento. A tua técnica pode trazer muitos clientes, mas o que vai fazer manter tudo isso e tu continuar em alta? A parte comportamental. A técnica sozinha não vai te segurar lá. A técnica sozinha, ela abre portas, mas depois, para manter essas portas abertas, clientes lá dentro, a tua imagem, né, como o mercado te enxerga, tudo vai depender da parte comportamental, porque o jogo nunca é físico. A técnica é o elemento físico que tu faz ali no dia a dia trabalhando, mas onde é que o jogo acontece mesmo? É no mental. É quando tu trabalha os teus soft skills, inteligência emocional, comunicação efetiva, parte comportamental, postura, comunicação clara, gestão das tuas emoções e, acima de tudo, adaptabilidade ao mercado e ao novo cenário, ao novo normal. É isso que vai realmente te manter lá como profissional diferenciado. E a gestão por competência na prática, né, quando a gente coloca assim, em prática o que a gente quer fazer, você tem que começar observando determinados elementos que vão te ajudar a ser esse profissional de alta performance através da tua autoliderança. Nunca terceirize, não são os outros que são responsáveis pelo teu desenvolvimento, pela aceleração da tua carreira. Você é o responsável pela aceleração da sua carreira. Vamos falar sobre um pouco, né, dessa parte aqui, vamos dividir em alguns elementos. Primeiro, quando a gente fala de gestão por competências na prática, a gente começa falando sobre competências técnicas. Eu tenho que ter as minhas competências técnicas muito bem desenvolvidas. Então, se eu sou um profissional de cabelo, eu tenho que ter domínio sobre a minha técnica, se for mecha, se for corte, saber fazer uma escova perfeita.
E aí, já amplificando nas áreas, eu também tenho que saber fazer um diagnóstico muito bem feito, né? Independente se for só com cabelo, com pele, seja lá o que for, eu tenho que saber fazer um diagnóstico muito perfeito, eu tenho que ter uma finalização impecável do trabalho que eu coloquei ali para o cliente que eu vou fazer. Então, a competência técnica, ela tem que estar em alta, porque eu tenho que conhecer tudo muito bem, saber fazer muito bem todos os elementos que eu me proponho a fazer. Não pegue nenhum serviço para fazer que você não tem domínio sobre ele. Isso vai arranhar a tua imagem, né? Não vale a pena. Eu vejo até às vezes algumas pessoas, elas fazem um curso e elas já saem fazendo em cliente. Eu não compactuo muito com isso. Eu acho que é melhor tu pegar modelo, tu treinar, tu te desenvolver, tu ter uma habilidade um pouco melhor, para depois, na hora que tu chegar na frente do teu cliente, tu já ter um domínio técnico sobre aquilo, com muita clareza, com muita certeza do que você está fazendo. Eu acho esse um bom caminho para se seguir. Então, em primeiro lugar, competências técnicas. Desenvolva todas as suas competências técnicas acima da média do mercado. Esteja sempre além dos outros profissionais que estão ao teu redor. Isso vai te destacar e vai mostrar que tu é um profissional de alta performance. Segundo ponto, competências comportamentais. Aí já vem outro ponto aqui, né, da gestão por competência. Competência cortezinho, voltando. Estamos de volta. Deu um corte por causa da oscilação da internet aqui. Mas voltando, competências comportamentais. Falei um pouco da disciplina e agora estou falando da organização. Questão de organização, as pessoas elas olham para você e se ela não enxergar um profissional organizado, ele perde credibilidade, né? E a organização ela já vem junto na esteira da pontualidade. Profissional que não é pontual, que deixa isso a desejar, o cliente ele olha com descrédito, ele começa a derrubar o teu valor, ele acha que tu não é nem tão bom assim, porque a parte comportamental faz isso. Não adianta tu ser maravilhoso na parte técnica, mas se na parte comportamental tu não for bom, a tua qualidade cai perante os olhos do cliente, tu perde o valor de mercado. Então disciplina, organização, pontualidade, comunicação, saber se comunicar muito bem. Leandro, mas eu tenho dificuldade em comunicação. Procura ajuda. Todas essas competências que eu estou falando aqui, elas são treináveis. Claro, às vezes a gente nasce com uma facilidade para alguma competência dessas aqui. Às vezes acontece isso. Eu já nasci com uma facilidade maior para me comunicar. Ok, tá tudo certo. Eu tenho isso. Mas, por exemplo, eu não era disciplinado. Eu tive que desenvolver isso ao longo do tempo, porque eu percebi que se eu não fosse disciplinado, eu não entregaria o que eu queria entregar para o mercado. Então, são competências que, se você não tem, você pode desenvolver, você pode melhorar com ela. Então, disciplina, organização, pontualidade, comunicação, aprenda a se comunicar muito bem, foco. O mal do nosso mundo atualmente é a falta de foco. A gente acaba sendo distraído por muitas coisas. Você é distraído pelo celular, você é distraído por N fatores que acontecem ao seu redor. Existe uma briga por audiência hoje em todas as áreas, né? Todo mundo quer roubar um pouco da tua atenção, né? Eu também estou aqui tentando roubar um pouco da atenção de vocês. Só que qual é o caminho que eu uso? Eu uso o caminho de compartilhar algum tipo de conhecimento, provocações, trocar ideias. Mas tem muita perda de foco por coisas que não tem necessidade. São atividades que vão só atrapalhar o teu funcionamento, o teu andamento no dia a dia. Então mantenha o foco.
Desenvolva muito bem relacionamentos. Uma das competências comportamentais mais importantes é saber se relacionar. Nós vivemos em comunidade, a gente vive o tempo todo com outras pessoas afetando os nossos negócios, a nossa performance. Saber lidar com o relacionamento vai fazer com que você se destaque no mercado, porque o setor de prestação de serviço, a gente está sempre em contato com o cliente. E eu tenho que estar sempre me relacionando, eu tenho que estar sempre me desenvolvendo nessa área. Outra competência comportamental aqui, que é super relevante para esse momento, é a ética. Um mercado tão prostituído, que todo mundo faz coisas que a gente acha muito duvidoso, tu ser um profissional ético muda o jogo também, porque chama a atenção das pessoas, quem trabalha com ética, quem trabalha com responsabilidade, né? E para finalizar a parte das competências comportamentais, a questão da maturidade para resolver problemas. Os problemas eles vão acontecer. Qual é o profissional que perde credibilidade no mercado? É aquele profissional que ele não sabe lidar com problemas. Os problemas vão acontecer. Agora, quando tu lidar de forma madura com isso, tu manda um sinal que tu tem um comportamento exemplar. Por quê? Porque o problema acontece, eu tenho que resolver. Eu vou lá e soluciono de forma calma, objetiva, né? Esse é o cerne do negócio. Então, a competência comportamental vinculada à maturidade para resolver problemas eleva também o profissional de patamar. Vamos falar agora sobre competências sociais. Competências sociais é tu conseguir te relacionar muito bem com os clientes, com as pessoas, quem está ao redor. No nosso mercado, a gente sempre tem que pensar que a gente precisa faturar mais. E faturar mais dentro de uma competência social é vender com consultoria. Né? Hoje quem vende para o seu cliente, e eu não estou falando de vender produto, estou falando de vender serviço, vender soluções. Né? Eu até gravei um outro conteúdo falando sobre venda de soluções. Procura aí na minha timeline que vocês vão ver. A gente não vende produto ou serviço, a gente vende soluções, a gente resolve o problema dos clientes. É isso que a gente faz. A gente presta uma consultoria e aí o cliente ele sai melhor do que ele chegou na nossa cadeira. Esse é o jogo. Outra coisa importante nessa hora é saber educar os clientes. Vocês dão limite para eles. Vocês ensinam eles, vocês dizem até onde é que pode ir. Vocês controlam as expectativas do cliente. Vocês são os grandes líderes ali naquela frente, vocês são as autoridades sobre o que vocês falam. Cada um de vocês na sua área, vocês são autoridades. Então, vocês que sabem o que estão fazendo ali. Vocês que vão educar esse cliente. Vocês vão dar o limite para ele, vão explicar para ele o melhor formato, o que deve ser feito, qual é a orientação de vocês, passar protocolo. Essas coisas estão na mão de vocês. E, automaticamente, vocês passam a controlar as expectativas desse cliente. Uma das coisas mais perigosas no mercado são clientes com expectativas irreais. E aí tu perde o controle, porque ele tem uma expectativa absurda e automaticamente, às vezes tu não chega naquilo, por quê? Porque nem era viável, não era possível. Então tome cuidado, controla a expectativa do cliente, mantenha a tua postura profissional, o teu posicionamento vai falar muito sobre quem você é, o tipo de autoridade que você construiu, saber negar com elegância, né? Isso hoje eu não consigo, mas a gente vai fazer de tal forma. Saber esse jogo da competência social. Educa o cliente, controla as expectativas, mantenha a tua postura e saiba negar com elegância, para que não haja sempre não aconteça uma ruptura, né? Uma coisa drástica assim. Quando o profissional entende isso, ele para de olhar só para a técnica e começa a construir uma carreira sólida mesmo, porque é ali na parte comportamental que isso acontece. Comportamento é o que o cliente mais compra, mesmo sem perceber. O valor do teu serviço ele está vinculado ao comportamento e não à técnica. É o valor que faz, o valor do teu negócio ele está na parte comportamental. Técnica todo mundo tem. Óbvio, você como profissional tem que ter uma técnica muito boa, mas acima de tudo, técnica pode ficar no preço. Agora, a parte comportamental, quando te diferencia, mostra que tu é um profissional diferente dos outros, aí vira valor. E aí o teu serviço, o valor vai lá em cima. Porque o cliente olha e diz, uau, aqui tem coisa diferente. É aí que muda o jogo. Profissionais com autoliderança, o que acontece? Eles se ajustam, eles buscam soluções, eles assumem responsabilidade, eles corrigem a rota quando tem que ser corrigida, eles estudam continuamente, mantêm constância, não esperam motivação,
não culpam ninguém. Autoliderança é a base da evolução. Quem não lidera a si mesmo, não lidera cliente, não lidera agenda, não lidera carreira. As coisas acontecem por acaso. Então o segredo está na autoliderança. É você se conhecer, você saber o que tem que ser feito. Esse é o caminho. Profissionais extraordinários não esperam... Opa, deu um corte aqui de novo. Vou repetir. Profissionais extraordinários, eles não esperam alguém dizer o que tem que ser feito. Eles vão lá e fazem. A autoliderança é a assinatura da alta performance. Se você quer ser um profissional de alta performance, lidere-se. Não espere pelos outros. Obrigado, pessoal. Até o próximo de 30 em 30.